Lucas capítulo 6, versículo 12 primeiro, depois Lucas capítulo 9, versículo 10. Por favor, não liga agora não, por favor. Não liga agora. Não, agora não. Glória! A palavra que Deus me deu hoje de manhã está nessas duas passagens. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, amém? A maior parte das profecias que eu entrego na igreja, elas não são me dadas, Fabiano, dentro da igreja. Elas estão me dadas dentro do meu quarto, quando às vezes eu estou há mais de 1 hora orando ao Senhor. A maioria das profecias que eu entrego dentro da igreja para vocês, elas não são dadas quando eu olho para vocês, igreja do Senhor, quando eu estou na igreja. Elas são me dadas quando eu estou às vezes 1 hora, 2 horas, né? Teve um dia que eu falei com a minha sobrinha que está aqui, Elaine, né? Eu gosto assim porque tem testemunha, que eu falei, Elaine, daqui a pouco eu vou estar orando por você. Foi? Só que eu até falei para ela, você prestou atenção que eu não citei seu nome, né? No início, porque quando eu peguei o telefone para ligar para ela, ela estava em Magé, né? Para ligar para ela, Deus falou, não toque nome, você vai copiar esse áudio, você vai botar nesses grupos da qual você faz parte. É muito grupo que tem no meu celular, né? E realmente houve um reboliço muito grande, trouxe uma coisa muito grande. Pela primeira vez eu vi pessoas que não são crentes dizendo amém. Então o Espírito Santo sabe de todas as coisas. Essa palavra foi me dada aqui em Lucas capítulo 6, versículo 12, versículo 9, versículo 10, amém? Vamos ler aqui. O título do 6 está assim, em Lucas 6, 12. A eleição dos 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, ao qual também chamou Pedro e André, seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que foi o traidor. E desceu com eles para um lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão do povo de toda a Judéia e de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. Amém? Lucas capítulo 9, versículo 10, versículo 12. 9, versículo 1. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curar enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada levei convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 vestes. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. A palavra que Deus me deu hoje é que muitos são chamados e poucos os escolhidos. E eu gosto porque o Espírito Santo, ele quando te dá uma palavra, ele testifica. E como ele testifica? Hoje foi um dia difícil. Eu creio que todos estão cansados, porque eu estou me sentindo exausta. Eu acordei às 5 e pouca da manhã, porque hoje é o aniversário do Silvio, né? E ele me pediu para fazer o bolo, ele me pediu para fazer a macarronese, eu tinha que fazer a sopa da minha mãe, deixei comida, arroz, feijão pronto para o João, tem um carrezinho para ele, então está tudo pronto. Eu só não dei banho na minha mãe, mas eu dei um café com leite para ela às 5 e pouca da manhã, uma vitamina de banana às 7h30, lavei, troquei a roupinha dela, está tudo, a sopinha dela, para quando eu chegar, rapidamente chegar. O que eu estou querendo dizer com isso? Jesus falou
que ele ia passar o que ele recebeu do Pai para nós. Ele primeiro aprendeu com Deus, ele estava como homem, falando como homem, que ele primeiro aprendeu com Deus para depois ensinar. A palavra de Deus, ela primeiro nós aprendemos, depois nós praticamos, depois nós ensinamos. Muitos são chamados. Em Lucas 6, você percebe que Jesus começa a escolher os seus discípulos e chama de apóstolo. Apóstolo significa que vai fazer a obra depois de Cristo. Porque Jesus falou assim: vós vão fazer milagres maiores, obras maiores do que as minhas, porque eu vou para o meu Pai. Muitos compreenderam isso errado. Tanto compreenderam que muitas vezes pega o microfone, Felipe, e acha que é maior que o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo fala: não faça desse jeito, não fale dessa maneira, mas continua falando. Então eu estou dizendo para o Espírito Santo: quem sabe da minha vida sou eu. O que Jesus estava falando eu vou fazer durante 3 anos e vou voltar para onde eu vim, no céu. Porque nós somos do céu, nós não somos da terra. Jesus veio com essa palavra dizer que nós estamos aqui de passagem. E ele ainda veio dizer: eu vou ficar pouco tempo. Tem pai, tem mãe que abandona Jesus. Quando Jesus, uma criança é determinado tempo de vida. É triste isso, né? Mas é verdade. Para nós que temos uma visão tão estreita, o tempo de vida meu, do Felipe, da Diana, da Elaine, de cada um, é determinado no ventre. Então uns vão viver 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, como eu costumo brincar no parabéns, 180, sei lá. Mas é determinado no ventre. Deus, maravilha, aleluia. E aí Deus leva antes. Aí a pessoa larga Jesus, porque não consegue, perdeu a visão do reino. Não consegue entender, porque a palavra fala que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Enoque era tão precioso aos olhos de Deus, Felipe, que ele falou: você vem ficar perto de mim. Enoque era bom demais para esse mundo. Sabe o que eu entendo com isso, Márcio? Que quando a gente ficar realmente perfeitinho, 100%, Deus vai nos levar. Aqueles que estão buscando salvação. Porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Enoque estava tão andando com Deus, agradando tanto, Elaine, que Deus tomou ele para si. Moisés, ele estava agradando tanto, que a palavra fala que ele estava conversando com Deus e procuraram o corpo e o corpo sumiu. Ele estava conversando com Deus no monte e o corpo sumiu. Elias estava andando com Deus numa profundidade tão grande, que a palavra fala que Deus avisou ele: vou vir te buscar. E os profetas que andavam sabiam: olha, Eliseu, tu sabe que teu Senhor, Deus está vindo buscar. Elias era precioso. Elias, ele subiu no redemoinho. Quando nós começamos realmente a fazer diferença, não pense que você realmente vai ficar muito tempo, porque você está ficando do jeito e Deus tem medo de nos perder. Porque somos de carne. Podemos falhar amanhã, podemos ter salvo agora nesse instante, mas daqui a 10 minutos perder a salvação. Mas se Deus marcou a volta dele para nós daqui a 10 minutos, meu Deus. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aí aqui em 6, Jesus chama, determina apóstolo, está dizendo: depois que eu me for. E ele, logo em seguida, ele começa a andar com seus apóstolos, e os apóstolos começam a andar com ele, e ele ora, e ele cura, e ele faz, Jesus acontece. Mas perceba que só no capítulo 9, Jesus derrama virtude e poder sobre ele. Sabe o que eu entendo com isso?
A palavra fala aqui na Bíblia que Jesus os chamou para si. Ou seja, Jesus está chamando, vem para mim, vem para mim. E os 12 foram, os 12 aceitaram esse chamado e começam a vir para Jesus e começam a caminhar com Ele, mas eles não têm dons. Eles apenas observam o que Jesus está fazendo e começam a compreender o significado do Evangelho. Aí Jesus eles veem Jesus fazendo, aí a palavra fala que vem pessoas com espírito imundo. Espírito imundo. Vocês sabiam que quando uma pessoa vem cometer suicídio, tem um espírito imundo falando no ouvido daquela pessoa? Jesus está chamando para ir, vem comigo, vem ver que há pessoas que precisam ser curadas, vem comigo, vem ver que há pessoas que precisam ser libertas, vem comigo e ver que tem pessoas que precisam de você, vem comigo. Pastor Marco pregou aqui, e talvez muitas pessoas não tenham entendido quando ele falou na pregação que um dos lugares onde Jesus quase nunca estava era dentro da igreja. Aí muitos, eu sei porque eu sou pastora, eu lido com isso. Pastora, a igreja sou eu posso ficar em casa. Aí daqui a pouco passa 2 dias, 1 mês, pastora, corre aqui, vem orar, meu filho está vendo demônio, vem aqui, vem orar, meu marido está me batendo. E isso às vezes é de madrugada. Pastor Marcos não pregou que era para viver Cristo em casa. Quando ele disse que os lugares onde menos se encontrava Jesus era dentro da igreja, porque Jesus estava falando. Mas você lê na palavra que Jesus, ele orava no monte de madrugada, depois ele ia curar enfermos e ele ia até a sinagoga pregar. Ele ia para a sinagoga. O que o pastor Marcos estava pregando aqui dentro da palavra é que é para sair da igreja, que é para ir até a pessoa que está necessitando e trazê-la para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Jesus agora está pregando, está fazendo, e os discípulos estão só acompanhando. A palavra que Deus me deu hoje, é interessante que Deus me deu em casa e eu peguei sem querer, tinha esquecido. Felipe chegou cedo e eu falei: Felipe, vir à igreja é uma opção, porque ele chegou, a igreja estava vazia, não é, Felipe? Só estava eu e a Diana. É uma opção vir à igreja. É uma opção adorar. É uma opção aceitar Jesus. Há uns 2 anos atrás eu preguei sobre isso. Mas o ID é uma ordem. O ID não é um pedido de Deus. O ID é uma ordem que Ele dá. Vai, pregue, ide, pregai a toda criatura. É uma ordem, é um mandamento que muitas vezes nós desrespeitamos, porque queremos fazer do nosso jeito e da nossa maneira. Jesus começa a fazer, e ele começa a ser observado. E todo o tempo que ele é observado, os discípulos estão aprendendo com ele. Dúvidas traziam para Jesus: Senhor, fomos ali orar, oramos e não deu em nada. Aí Jesus: toma pouca fé. Aliás, foi o pai que veio. Seus discípulos orou e sei não, hein? Melhor trazer direto para Jesus. Será que é isso que nós queremos? Ali os discípulos estavam aprendendo que tem crente mais ou menos. Trouxeram um menino, estava endemoniado, 12 com a mão em cima de um demônio só, pelo amor de Deus. Com um era para sair. Eu estou orando a Deus, Fabiano, porque eu vi o meu bispo, o meu pastor Jorge Miranda da Reinando em Vida levantar a mão numa igreja grande e o demônio manifestou lá do outro canto. Eu falei: Jesus, eu quero isso para a minha vida. Eu admiro esse homem, eu estou aprendendo com ele, eu quero ser assim. Ontem, conversando com a minha sobrinha, eu falei: mulher não pode botar a mão em homem, não é? E o Espírito Santo
sabiam que a maioria das pessoas que eu toco não era para estar caindo, mas por causa de eu apanhar tanto na igreja, Deus acaba fazendo ela cair arrebatada. Sabia disso, Fabiano? Porque eu apanho muito, porque mulher não pode tocar em homem, mulher não pode ter unção, mulher não pode ser pastora, mulher não pode pregar. Eu falando em línguas na outra igreja, para a glória de Deus, nunca saí de igreja na desobediência, nem brigando com o pastor, mas em outra igreja, Fabiano, eu orando, eu fui tocando, as pessoas caíram arrebatadas. Elaine, tinha que andar assim. Foi quando o Espírito Santo me revelou: filha, eles não dão nada por você aqui, eles não acreditam que eu sou contigo, então presta atenção. Deus vai derramar virtude, mas isso não significa que você vai chegar em lugares e vai ser bem recebido, porque quando você levar a verdade, provavelmente você vai ser mal tratado, porque as igrejas do Senhor, o pecado tem entrado, e Deus tem levantado profeta. Já pensou, Gabriele? Tu vai para a igreja, tô cheio de dom, Deus me capacitou, me chamou para si, eu ouvi, aprendi com ele, me encheu de dom, agora eu vou lá. Deus está mandando eu fazer o isso, estou na obediência. Aí tu chega lá, aí Deus te mostra o pastor em adultério, com o microfone na mão. Está pensando que é mole ser profeta? Uma vez eu estava numa igreja, ia consagrar uma criança, consagrar um bebê, uma igreja enorme, mais de 400 pessoas. O pastor, o bispo da igreja, chamou um amigo dele, pastor Fabiano. Aí o homem veio. Quando o homem segurou a criança, Deus falou: é pedófilo. Aí eu: e agora? Como é que eu vou falar? Eu me acovardei. O máximo que eu consegui fazer foi vindo uma igreja enorme, vim andando. Cheguei perto do altar, encarei aquele homem, fiquei encarando ele, até que ele entendesse que o Deus que falava comigo também estava falando com ele. Aí ele pegou a criança, devolveu e desceu do altar, porque o Espírito Santo fala primeiro com o pecador antes de levantar o profeta, porque Deus não envergonha ninguém. Quer ser profeta? Quer ser pastor? Mas e se Deus falar: eu quero que você seja? Porque a palavra fala que Pedro negou Jesus 3 vezes, Márcio, 3 vezes. Mas lá no final, Jesus fez ele confessar Jesus 3 vezes. Sabe o que Jesus estava falando? 3 vezes tu caiu, 3 vezes eu te levantei, 3 vezes eu te sustento, 3 vezes eu sou contigo. Enquanto tu estiver se arrependendo, eu vou te levantar. Enquanto você estiver se arrependendo, eu vou segurar na tua mão. Enquanto você estiver se arrependendo, eu vou estar aqui. Jesus fez Pedro confessar ele 3 vezes, mas na terceira ele falou: Pedro, tu me amas? Aí Pedro: eu amo. Aí na terceira ele falou: então apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus está falando? Tem umas passagens na Bíblia, acho que uma está em Isaías e tem uma em outro lugar onde fala assim: me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Sabe o que Jesus está falando? Se você fala que me ama, prova. Se você fala que me ama, demonstra. Porque muitas vezes, eu já falei aqui, eu fui morar com um rapaz, Elaine, no dia do nosso aniversário, 10 de fevereiro, o rapaz veio com um buquê de flor lindo. Nunca tinha ganho um buquê de flor, Márcio, coisa linda, né? Vão aprendendo aí só até essa parte, depois pula, entendeu? Um cartão origami, o buquê, ele escolheu com cuidado. O buquê que ele me deu era igualzinho do cartão origami. Aí abria, que é uma coisa linda, né? É lindo os cartões origami, são cartões caríssimos, aprende até aí, depois pula. Porque no outro dia ele arrumou as coisas dele e foi embora, mas no cartão tava: eu te amo, volto logo. Tinha descido para comprar um bolo e uma Coca-Cola: eu te amo, volto logo. No outro dia partiu, nunca mais voltou. Tem muitos adorando ao Senhor dessa maneira. Aí a bobona foi lá em depressão, porque quem ama fica em depressão quando é abandonado. Lá no trabalho, cheguei lá, ele já estava com uma amiga minha. A amiga, quando me viu, soltou. Nem todo mundo que está falando contigo é teu amigo, nem todo mundo que está te abraçando
abraçando é teu amigo, porque grudava comigo, Márcia, me ajuda aqui, vamos ali, vamos ali. Quando eu cheguei lá, estava agarrada com ele. No dia seguinte, quando me viu vindo por trás, soltou toda sem graça. Tipo assim, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não ajudei. Ele que quis, entendeu? Nada a ver com isso. Muitos de nós estamos amando a Deus dessa maneira, traindo Jesus, dando qualquer coisa da boca para fora. Demonstra. Aleluia. Essa semana eu entrei numa pilha de debates, e um debate foi o celular. O pastor botou lá uma foto de quando entrar na igreja, desligue o celular para adorar o Senhor, e eu falei, poxa lá, eu só falei isso, na minha igreja eu peço para as pessoas, até usei uma expressão errada, que eu falei, eu peço às pessoas para desligarem o celular e se ligarem em Deus. Levantou uma polêmica, porque um pastor bem tradicional falou, não vamos deixar a tecnologia entrar na igreja, irmão, que não sei o que. Aí eu fiquei quieta. Só que ele veio arrebentando, o pastor que postou é grande. Aí o pastor já veio, irmão, de maneira nenhuma, eu falei para tirar a Bíblia, tá aqui, ó, de papel da igreja. Aí ele veio, né, pedindo perdão. Aí eu também fui lá e falei, e acabou gerando o debate. Mas vamos lá. Vocês me vê filmando, não vê? Minha prima veio de Santa Cruz, Fabiano. Eu não sabia que ela não sabe ler nem escrever. Falei isso ontem nela. Quando eu abri, era... Antes de Facebook era outro nome, Orkut, sei lá. Orkut, alguma coisa assim. Orkut, o Job sabe. Sabe tanto que foi a Stephanie que fez isso para mim. Aí eu achei o maior barato. Tô aprendendo a usar no computador. Só que eu via tanta bobagem, tanta foto assim, tanta fotinha, Fabiana, aquilo me cansou. Aí quando eu ia desfazer, o Espírito Santo falou, prega o meu evangelho. Aí comecei a botar versículos, e as pessoas que estavam feridas, precisavam de Jesus, começaram a me solicitar amizade, e falar comigo do mensageiro, de tudo que estava pedindo, precisando de Jesus, eu ali orando. Aí veio o Facebook, né? Uma ferramenta, tecnologia para ganhar almas. Instagram, uma arma poderosa. Satanás não tem nada, porque ele não criou nada, ele não fez nada, macho, nada é dele, ele é ladrão. Ele pega e fica adaptando, dizer, olha, é minha criação. Ele pega uma criação de Deus e destrói. A tecnologia, ela é necessária. A minha prima vendo pregações, eu pregando, vocês aqui louvando, ela olhando de lá, ela veio de Santa Cruz para assistir um culto aqui. Ela veio de Santa Cruz porque ela começou a achar que eu era uma mulher de Deus, pelo que ela estava vendo. Você tem noção que as pessoas vão começar a achar se você é homem ou mulher de Deus pelo que eles estão vendo, pelo que eles estão ouvindo de você? O Espírito Santo testifica. Todo aquele que ensina, ele quer ver, né? Quem é professor, né? Ensina, quer ver os alunos aprovados. Quer chegar lá no fim na faculdade e ver todos os seus alunos ganhando diploma. Quem é professor quer isso. Quem planta, quer ver a planta crescer, dar fruto. Eu planto uma manga, eu quero já ver ela lá grandona, eu quero ver a mangueira grande com as suas manguinhas, e eu quero comer dessa fruta, ou seja, eu quero ter o prazer de ver. E um caroço de manga gera outra árvore, que gera um outro manto de manga, que gera outras árvores, e assim é o evangelho, e assim é o aprendizado. Quando o Felipe estava ali tocando na bateria, eu lembrei do pastor Marcos e do professor Messias, que eles dão aula com amor, e eles querem ver. E eles sempre falam, pastora, eles vão começar a tocar lá, vão começar a tocar. Aí eu vi o Felipe, depois vi o Luan, gravei os dois, mas vocês não me viram. Vocês me viram gravando, mas vocês não me viram postando no Facebook dentro da igreja. Vocês podem ir lá, vocês não vão me ver. Não tem nenhuma postagem minha no WhatsApp,
Vocês não me veem online na igreja. Quando eu falo desligar o celular, eu estou falando se desliga do WhatsApp, se desliga do Facebook, se desliga do mundo. Meu celular fica no silencioso. Agora eu nem sei se ele está no silencioso, porque ele passou da mão do Lucas Gabriel para a Diana. E olha como é necessária a tecnologia. Deus me deu a palavra de manhã e hoje eu me enrolei um pouco, mesmo acordando cedo, Fabiano. Porque eu pedi a Diana para esperar a Elaine, né? Porque eu não sabia se ela ia vir ou não, porque ela também estava muito cansada. E eu falei, Diana, espera ela até 8h30. Só que o João botou água na garrafa que eu levei limpinha, né? De refrigerante que a gente bebeu aqui, que me facilita trazer o suco. Aí eu esqueci. Aí a jarra é ruim de trazer. Aí eu não deixei para a Diana trazer. E como eu não sabia que ela ia trazer, deixei seu Valdemir aqui orando e voltei para buscar o suco. Uma coisa que vocês têm que entender: a mulher do fluxo de sangue tinha um monte de gente. Pensa, Felipe, vai pensar numa multidão aí, Felipe. Uma multidão. Pensou? Agora multiplica. Multiplica, porque é muita gente precisando ser curada, é muita gente precisando ser liberta, é muita pessoa precisando de salvação, tem muita gente precisando de seu suicídio. Só semana passada foi 2 jovens que tentaram suicídio. Multiplicou? Aí vem uma mulher e pensa, se eu tão somente tocar na orla de Jesus eu serei curada. Veio de longe, num processo difícil, não foi fácil. Não vamos entrar nem no detalhe de onde essa mulher estava, de a situação. Era impossível para essa mulher chegar até Jesus. A mulher veio quebrando todas as suas dificuldades, porque ela precisava ser curada. Quem está doente é que sabe. Ou eu deito e me acostumo com a doença, ou eu vou atrás de Jesus. Eu tenho 2 opções. Aí ela toca em Jesus. Ela se abaixa, eu entendo com isso que eu preciso diminuir. E toca nas vestes dele. Eu entendo com isso, ela não saiu abraçando, porque diziam que ela era contaminada. Talvez, ela pensou assim, pô, se eu tocar em Jesus, eu vou contaminar Jesus, sei lá o que ela pensou. Mas ela pensou totalmente tocar nas vestes. Eu não preciso nem tocar nele, eu sei que as vestes dele é santa. Olha a roupa dele, é roupa de santo, é roupa de homem de Deus, de mulher de Deus. Sei lá o que passou. Mas eu sei que ela se abaixou e tocou na orla. A orla é bainha. E quando ela tocou na bainha, ela foi curada. Pronto. Jesus para de andar na hora. E pergunta, quem me tocou? Aí interessante, os discípulos falam, mestre, a multidão te aperta. Sabe o que eu entendo com isso? Tem muita gente sufocando Jesus, querendo milagre. Tem muita gente agarrando Jesus, querendo milagre. Tem muita gente empurrando Jesus, querendo milagre. Tem um jeito especial de tocar em Jesus e fazer ele parar para te dar atenção, para me dar atenção. A multidão te aperta, o Senhor pergunta quem te tocou. Aí, esse homem educadíssimo, porque Jesus é educado, podia ter dado um fora, né? Podia ter dado um fora. Não, ele fala assim: alguém me tocou. Ou seja, não é alguém me empurrou, não é alguém me agarrou, não é alguém me sufocou, é alguém me tocou, porque eu senti sair de mim virtude. Aí a mulher, que muitas vezes nós temos que confessar, ela ficou com medo. Se soubesse que ela estava ali naquela situação, pela lei da Bíblia, ela deveria ser morta, né? Porque ela tinha que ficar isolada. Se descobrisse, e agora Jesus está falando para ela, você vai falar não só para mim, para essa multidão toda. Você vai declarar, você vai agora andar na transparência. Sabe o que Jesus muitas vezes está falando? Nós precisamos ser transparentes, nós precisamos andar na luz. Porque quando Satanás vê, Satanás não tem nada para expor. Porque quando fala assim, você traiu fulano. Não, eu já falei que traí, todo mundo já sabe. Você está andando na luz, todo mundo te conhece, tu é transparente.
Aí ela confessa para Jesus. Aí Jesus fala: a tua fé te salvou. Ela acreditava, ela ouviu de longe tudo que Jesus podia fazer, ela acreditou e ela foi até Jesus. Agora Jesus a toma para si. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Filme o culto. Deus. Eu fiz um vídeo, achei lindo, que a Gisele está lá cantando, ela gravou assim, tá lá. É porque eu ainda não consegui postar. Ou o meu momento, eu tenho que cuidar da igreja, o meu momento, daqui a pouco eu paro. Aleluia, aleluia. Mas tá lá, Fabiana atrás, seu Valdemir tá ela, botei os dois emendando. Que eu falei, vai gravando uns pedacinhos para me botar os meus. Sabe o que eu descobri, Fabiana, com isso? Ele gritou, o celular tocou, ele gritou: se não for Jesus, desliga! Saiu um monte da igreja. Só que hoje eu olhando, eu falo, gente, aquele pastor era tão apaixonado por Jesus, e ele queria que as pessoas fossem apaixonadas, que ele não conseguia compreender que nem todo mundo amava Jesus da maneira dele. Está entendendo isso? Jesus está nos chamando para ser apaixonado por ele. Eu vou pedir algo aqui que testifica com essa palavra, porque o Espírito Santo testifica. Hoje eu precisei voltar em casa, como eu falei. Eu não tinha certeza se a Elane ia vir, porque estava muito cansada. Fiquei com medo da Diana trazer o suco. Aí deixei o suco lá, para que quando alguém estivesse aqui, já fosse, né? Aí seu Valdemir chegou, já pedi ele para ir orando. Falei, seu Valdemir, vai pedir o povo para orando conforme chegar, que eu preciso voltar em casa. E eu vim agarrada com suco, né? E como eu tenho que comprar uma Bíblia para ficar na igreja, porque eu levo para casa para ler, eu nunca sei se está aqui, se está lá, né? Uma Bíblia é só complicado. Tem que ter uma aqui, ter outra lá. E eu entornei um pouco do suco. A jarra tá, quer dizer, com ela ia ser mais difícil ainda. Então o que eu vou pedir? A obra do Senhor, ela é por amor. Só que o líder, ele não tem mais escolha. Se você tem certeza do teu chamado, se você tem certeza, porque em Lucas 6, Jesus está chamando para si. Até Lucas 9 você decide o que tu quer. Porque na verdade, nosso Deus não faz acepção, Ele não pode ir contra a sua própria palavra. Então todos são chamados. E como somos escolhidos? Conforme nos comportamos. Aí chega no capítulo 9.